Saudação internauta, mais um vídeo aqui, hoje dando seguimento às atividades do nosso canal. Passamos aí um bom tempo aí sem postar muitos vídeos, como era de costume aqui a gente postar muitos vídeos aqui. E agora estamos dando aqui seguimento, né, essa atividade nesse canal. Também recentemente reconfigurei aqui a minha vida, assumi outros cargos, saí de algumas funções, assumi outras mais complexas e tal. E isso às vezes consome um pouco mais de tempo, né? Em outros aspectos também ganhei um pouco mais de tempo, em outras circunstâncias perdi mais alguma outra coisa, enfim. Também estou alimentando aí as redes sociais por exemplo, o Instagram, o Quai, né, chamado Kawaii lá. Também o TikTok, coisa que raramente fazia, mas agora estou alimentando também essas outras redes sociais. E hoje retornamos para essa questão. Hoje estarei apresentando aqui 16 livros que comprei agora em 2025, né? Outros livros também eu comprei, já até postei no canal também, outros livros que são de áreas assim não tão afins que poderia contribuir com o canal, né? Então alguns livros aqui são dos que eu consegui pegar agora aqui, rapidão, e apresentar para vocês o que eu comprei em 2025. Primeiro livro, a gente vai na questão, né? Pegar a questão de foco, né, que foi esse livro aqui que eu apresentei também, sobre A Única Coisa. Esse é um livro sobre verdades surpreendentes, né, verdades surpreendentemente simples por trás dos resultados extraordinários. Então aqui ele vai mostrar exatamente quais são os segredos por trás dos resultados daquelas pessoas que têm um resultado extraordinário, né? Então essa ideia de a única coisa, de focar numa coisa, né, e até o fim descobrir qual que é essa coisa. Se você não sabe qual que é essa coisa, você tem que gastar a sua vida tentando descobrir qual é essa única coisa que você deve focar, né? Isso não quer dizer que você vai fazer a única coisa o resto da vida, mas as pessoas excepcionais são pessoas que focaram numa coisa e foram até o fim. Pessoas excepcionais aí em algumas áreas, mas a gente não sabe os segredos que essas pessoas aí terminaram desenvolvendo. Desse livro aqui é um livro mais assim, digamos, de autoajuda em relação a sucesso e tudo mais, né? E é um livro interessante. Esses livros ajudam você também a sair um pouquinho da parte técnica, né? Naquela ideia mais técnica, e entrar um pouquinho também nessa questão, às vezes emocional, profissional, né? De questão de resultados, enfim. É um livro que ajuda bastante a gente sair um pouco dessa parte aí mais acadêmica e focar também em outros elementos que são extremamente importantes. O segundo livro, né? Aqui um pouco de história, né? A Vida na Grécia Antiga, que é um livro também fininho aqui sobre um pouco da história da Grécia. O nosso canal também trabalha sobre essa questão da Grécia, né? Sobre a única coisa também, não trabalhamos conteúdos extremamente variados, né? Assim, a gente tenta focar em algumas coisas, pelo menos para ter um certo foco, né? Na verdade, para ter algum resultado, né? E aí nós temos esse livro. Se você não conhece esse livro aí, pode procurar. É um livro interessante sobre um pouco da história da Grécia aqui, né? Ele vai falar sobre a formação do povo grego, do campo para as cidades e estados, os gregos e as guerras, Grécia, a referência na democracia, a escola de Sócrates, a mitologia grega, deuses e heróis. Vai se falar sobre a saída pelo mar, o declínio de Atenas e das cidades e estados, o avanço das ideias greco-romanas e a revolução das expressões artísticas. É um livro interessante, né? É um livro bem bacana, 2002 foi lançado. Agora, já entrando um pouquinho mesmo para a questão de teologia, que era um livro que eu não tinha, né? Esse livro aqui, o Jesus Histórico, que ele reúne aí os debates aí de muitos especialistas nessa questão de Jesus Histórico, né? Jesus Histórico, os critérios e contexto no estudo das origens cristãs, e aqui ele vai citar muitos estudiosos aí, dá para focar aí, né? Aqui vários estudiosos aí na área de Jesus Histórico, também é um livro interessante. Terminei comprando agora em 2025, para também dar uma reforçada boa, o prefácio aqui do N.T. Wright, né? Então, para dar uma reforçada boa aqui nessa revisão, nesse conteúdo, que é um conteúdo ainda discutido aí nas teologias, né? Então, é um livro que vem ajudar nesse sentido aqui, tá? Então, ficou uma indicação. Esse livro é lançado em 2020, né? Vai tratar sobre Jesus Histórico e a igreja primitiva e a igreja bíblica, né? Vai tratar sobre Jesus Histórico na recente erudição evangélica, a negligenciada descontinuidade entre a igreja crítica da forma e a nova busca com referências à última ceia,
sobre os evangelhos e o Jesus histórico, né? Memória coletiva, confiabilidade das tradições evangélicas, sobre a questão da historicidade da primitiva tradição oral sobre Jesus. Muita coisa aqui, né, sobre Jesus histórico, sobre Atos também e as origens cristãs, respostas e reflexões, por aí vai, né? Tem vários estudiosos aqui trabalhando nessa pegada aí do Jesus histórico. Então, para quem quer revisar esse conteúdo, avançar um pouco mais, né? Esse aqui é um livro polêmico também, né? Unidade e Diversidade no Novo Testamento, né? Que do James Dunn. James Dunn às vezes é considerado um autor, por muito aí, um autor mais liberal, outros classificam James Dunn entre o mais liberal e o mais conservador, né? Então, esse livro aqui ele tem uma história, né? Ele já vem aí para fazer um comentário sobre outro livro que foi lançado, fazendo uma análise sobre essa unidade e diversidade ali no começo, né? Que é exatamente um estudo das características dos primórdios do cristianismo. Outro livro já fez esse estudo, né? Um livro mais polêmico. O James Dunn lançou esse livro aqui também já para fazer um certo apanhado, um comentário sobre, aparar um pouco as arestas também, ver se concordava, discordava sobre essa teoria. E também outros autores aí, como J. Carson, também lançou um livro que às vezes também dá uma cutucada em alguns pontos, defendido aqui pelo James Dunn, né? Aí nós temos um livro que eu tinha somente digital, eu nunca tinha dado coragem assim para pegar e comprar, que é o comentário de Mateus do James Dunn, aliás, do J. Carson, né? Que é exatamente um comentário interessante. Já conheci esse comentário há muito tempo, né? Mas assim, para ter impresso, né? Esse aqui eu recebi em janeiro, 27 de janeiro de 2025. É um livro interessante, já conheci o conteúdo dele bastante, já gravei vídeos sobre conteúdo, boa parte do conteúdo deles, aí alguns pontos também se apoiando nessa questão, nesse autor, nesse comentário. Comentário interessante, quando eu fiz uma série aí sobre, comentando Mateus também, usei como suporte esse livro, além de outros comentários em inglês. Um comentário também, né, que vai compor a série, né, a questão do comentário de Tiago aí, né, do Douglas Moo. Esse é um comentário bem interessante, bem fácil de entender, né? Comentário bem tranquilo, concernente aí às perspectivas sobre o livro de Tiago e a carta de Tiago, né? É um livro tranquilo, ele não apresenta muito grego, assim, mas aqui e ali ele solta aí uma palavra grega, uma expressão para comentar alguma coisa, mas em geral ele vai mesmo aí dentro daquelas abordagens aí mais compreensíveis, sem citar muito grego. Tem aqueles comentários que são exagerados, né? Quem não é da área do grego, ele vai até se sentir mal, não consegue compreender. Temos também, por exemplo, a área de Apocalipse, né? A teologia do livro de Apocalipse, né? Do Richard. Esse é um livro também que comprei recentemente aí. É um livro que trabalha um pouco aí sobre essa questão do livro de Apocalipse. É uma tradução de Benécio, né? E esse é um livro aqui de 2002, né? Então comprei esse livro já bem recente, agora em 2025. E é isso, né? Já dei algumas rabiscadas aí nele, aí não dá pra ver, né? Mas já, né? Já dei aqui uma avançada boa nele aí, né? Comentando, estudando um pouco aí sobre aqui a obra de João, né? E é um livro interessante, o governo de Deus versus o governo de Roma, né? Uma discussão sobre isso. E é isso, né? Essa parte é mais de Apocalipse, avançar um pouco em Apocalipse. Em 2025 também comprei essa obra que até comentei sobre ela já no canal, né? Isso é uma introdução à exegese bíblica, né? De Mike Gorman, né? Esse aqui é um livro interessante, né? Um livro mais ou menos com algumas páginas, né? Um livro um pouco extenso, né? Assim, não é uma introdução, claro, mas é um livro interessante que traz uma abordagem, é lançado em 2017, né? Vai trazer aí sobre algumas questões sobre análise da forma, estrutura, análise detalhada dos textos, sintaxe, enfim, trazer algumas abordagens aqui, né? Tabela de métodos exegéticos, 3 métodos exegéticos, 3 abordagens, diretrizes práticas para escrever um trabalho de pesquisa exegético, 3 exemplos de trabalho de exegese e tal. E aí eles são livros que de alguma forma vão estar nos ajudando e aí? Questão de linguística, né? Um livro também que eu já conhecia em PDF, né? Mas somente agora em 2025 terminei criando coragem para pegar e comprar, né? O livro aí de Ferdinand Saussure sobre
linguística, né? Um livro de referência na área de linguística. Muita gente já conhece, quem é da área, talvez letras, a linguística, enfim, conhece muito mais esse livro aqui, mas em linha geral esse livro é muito citado aí em muitos lugares. Então, livraço aqui, dispensa comentário, né? Um livro já conhecido bastante. E é um livro que ajuda bastante nesse entendimento aí da questão do desenvolvimento da linguagem aqui, né? Para esse debate da linguística que a gente usa relacionado grego, hebraico, essas coisas, isso aqui ajuda como uma base, né? Isso aqui é lançado em 2021. Temos também esse aqui, que é um lançamento, né? Lançamento agora de 2025, salvo engano, né? Eu comprei ele já bem no lançamento mesmo, né? Que é um comentário de Tiago, né? Scott McKnight, que é um comentarista que ele é conhecido talvez muito mais no mundo reformado, né? Aqui no mundo fora da galera reformada, né? Eu concluo que seja isso. Ele é bem menos conhecido, né? Mas já conheço esse autor de outros livros que eu li, de outras obras aqui também. Então, um autor muito bom, um autor muito moderno e traz daquela série do comentário exegético aí, ó. Comentário exegético da editora Vida Nova. Então, avançando um pouco na minha coleção aqui desses comentários, terminei comprando isso aqui. Ele é bem interessante, então o uso com o do Douglas Moo, né? Vai trazer muita contribuição no estudo concernente ao livro de Tiago, né? Às vezes falta tempo para você avançar nos estudos, mas é importante que você tenha obras para quando você precisar resolver alguma questão, você ter como consultar, né? Então, é uma obra dessa aqui, uma obra de fácil entendimento, não é tão assim exacerbado o entendimento, né? A pessoa ela consegue, né? Alguém que seja um estudioso ali da área, um estudante, já ele vai conseguir exatamente avançar com isso disso. Paulo e a linguagem da fé, né? Também de Gumpert, né? E aí esse aqui é um autor também prefaciado pelo James Dunn, né? Esse é um autor que também já conheço de outras obras que temos aqui em casa, já apresentei aqui no canal. Então, um autor interessante também, um autor moderno. E aí, uma obra que traz algumas palavras aí importantes, né, do Novo Testamento, aí, algumas abordagens importantes dentro do Novo Testamento. E é um livro que vale a pena você dar uma olhada, né, conferida aí na proposta dele, aí, na abordagem, o que ele apresenta aí. Nós temos também isso aqui, que já apresentei também em outros vídeos, que comprei agora em 2025, conheci essa obra aqui há muito tempo, né? Exatamente uma teologia de Alistair McGrath, exatamente a teologia sistemática, histórica e filosófica, né? Uma introdução à teologia cristã. É um livro interessante, uma teologia mais sistemática e filosófica também, né? Essa aqui eu recebi no mês 7 de 2025, né? Também interessante, lançada aí pela editora, deixa eu ver se eu acho o nome da editora aqui, gente. Cadê? Editora Shed Publicações, né? Uma obra interessante. Também ajuda nesse reforço da questão da teologia, uma teologia um pouco mais assim robusta, mais séria, né? Não é daquelas mais robustas que existem, mas assim, é uma teologia bastante conceituada, né? Outro livro que também já conhecia há um certo tempo, né, mas terminei comprando já bem recente, né? Esse livro é lançado em 2002, conhecia também já tudo de questões online, né, digital, mas as discussões, enfim. O autor também conheço, né? Philip Comfort, né? Philip Wesley Comfort, que é esse calhamaço aqui de manuscritologia, né? Manuscritos, uma introdução à paleografia do Novo Testamento e à crítica textual, né? Então, vai tratar de crítica textual e paleografia, né? Então, abordagem, eu gosto demais desse assunto, é interessante. E esse livro já comprei já agora em 2025 também, foi quando eu adquiri essa obra, né? Uma obra interessante, uma obra que vai trazer os comentários, claro, aí de muitos papiros, aí, a apresentação dos papiros. E é uma obra que vai contribuir bastante com o estudo daqueles que gostam de manuscritologia, que é a ideia da crítica textual, né? Temos também uma parte um pouquinho para compreender até mesmo a área, como eu atuo também na área da filosofia, né? Sou pós-graduado em área de filosofia, sociologia, professor aí por alguns anos também nessa área. Esse é um livro que é um livro básico que ajuda você a compreender um pouquinho da história da filosofia, né? Um livro interessante, já gravei vídeos
tanto nesse canal, porque eu tenho esse canal aqui, também tem outro canal no YouTube aí que eu trabalho sobre questão de pedagogia, concurso. Então, nesse outro canal também já comentei bastante sobre essa temática aqui, né? Alguns pontos relacionados a essa questão aqui. Esse é um livro interessante, né? Um livro aí do Danilo Marcondes. É um livro muito bom aí, linguagem extremamente simples para avançar um pouquinho sobre filosofia, tá? Aqui nós temos a questão da hermenêutica. Hermenêutica, essa obra aqui, ó. Esse aqui é de Stanley Porter. Final de 2024, 2025, uma parte de 2025, trabalhei muito questão de Stanley Porter, gravei muitos vídeos sobre isso. Nos últimos meses parei um pouco com essa temática aí, até mesmo, porque algumas pessoas, às vezes muitos não conhecem a discussão sobre isso, tal, então tem algumas questões relacionadas a isso, né? Outras pessoas não gostam quando a gente fala de uma teoria nova, né? Fica meio que aquela ideia de isso aqui está assustando aquilo que eu já conheço, né? Isso pode exatamente... a pessoa que não conhece, a gente tende a gente tende a ter medo daquilo que a gente não conhece, né? Então, boa parte das pessoas não conhecia essa teoria aqui, eu já comentei muito sobre ela. Esse é um livro que traz a questão da hermenêutica mesmo, séria, né? Porque a hermenêutica, ela entra muito na questão uma questão um pouco mais, uma base mais filosófica também, né? E é isso, um livro, uma introdução à teoria da interpretação, show de bola, aqui de Stanley Porter também, e Robson. Um livro muito bom, muito top aí, lançado pela Pellegrino, né? Então, um livro que trouxe contribuições aí interessantes pra gente. Tem um livro aqui, não sei se você tem esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é top. Isso aqui é Hermenêutica, Fundamentos, Linguística e Testamentos. Isso aqui da Pellegrino também. Tiago Albuquerque, trabalhei muito esse livro aqui no canal, muitos artigos. Participei de muitas discussões aqui concernente a esse livro, né? Então esse livro me ajudou bastante, me fez ampliar bastante os horizontes concernente discussões aí, as últimas discussões do grego, né? Discussões interessantes. Quando você pega isso aqui, ó, isso aqui tá todo fichado aqui, ó, o mapa mental, na verdade, né? Sobre o livro aí, resumindo as teorias. Isso ajudou bastante, me fez andar muito sobre essas temáticas aqui, né? Então, esse livro ele tem uma leitura extremamente tranquila, boa, assim, agradável, né? O que ele trata não é agradável, né? Porque é teorias aqui. Mas é um livro que eu já entrei, ó, trabalhei nele aí todo, aí, risquei, pintei, né? Igual criança, mas eu destaco muito aí aquilo que eu acho interessante, né? Então riscamos aí o livro aí. E é isso, né? Espero que você tenha gostado aí. Comenta se você já tem algum desses livros, qual que você tem. Qual que você destacaria assim como melhor nessas áreas, né? Alguma crítica que você queira fazer, comenta aí que a gente vai estar realmente aí interagindo, né? Agradecendo aí pela sua participação. E são livros que você precisa ter exatamente para avançar no conhecimento, né? Você precisa comprar algumas obras para avançar. E é isso, espero que você tenha gostado. Comenta aí os livros que você comprou em 2025. Quais foram os livros que você comprou em 2025? Deixe nos comentários, vamos compartilhar aí a bibliografia, né? Vamos compartilhar aí obras. Pode citar alguma obra interessante que você acha aí, deixe nos comentários aí para ajudar o pessoal também, como eu estou fazendo aqui, compartilhando esses 16 que são, né? 16 livros interessantes sobre a questão do estudo, né? E aqui ainda tem mais livros de outras áreas que eu não coloquei aqui para não misturar as bolas, como se diz. E é isso. Espero que você tenha gostado, espero que algum livro desse possa contribuir com o seu aprendizado, o seu estudo. E agradeço aí por qualquer comentário que você fizer concernente às obras. A gente possa trocar figurinhas aí nos comentários. Compartilhe com alguém que você acha que pode ajudar. E é isso, valeu, até o próximo vídeo. Fui!